Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 20 de Kislev, do ano 5783, 14 de dezembro de 2022. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a leitura diária. Hoje é o quarto dia da semana, é o quarto dia da nossa leitura, a nossa quarta aliá. É o quarto dia para o Shabat. E então, nós estamos aí no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 38. E hoje nós vamos ver aí do verso 1 até o verso 30, né? A história de Tamar e a história de Yehudá, né? Então, é uma história muito interessante e traz muitos aspectos para que nós possamos compreender o hoje e o amanhã. O nosso shalom vai para o Davi Nascimento, lá de Salvador, Bahia, a Cristiane Rocha e família, lá de Embu das Artes, São Paulo, Eliana Ferreira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, o Paulo Márcio, de Eusébio, lá em Fortaleza, Ceará, Marília Alcântara, Vitória, Espírito Santo, Pedro Reis Silva, de São Carlos, São Paulo, Cleudimar Rocha, de São Simão, Goiás, Eunice Lorete e família lá de Rio de Janeiro, Marilene Aquino, de Várzea Grande, Mato Grosso, Marcelo Araújo de Souza, Alexandra Gonçalves Pedro. Do grupo Espaço Monoteísta, nós temos ali dentro desse grupo nosso shalom para o Lorival André, a Simone Cremonese Ferreira, o Fernando Duarte, Cristiano Porto, o Costa José Costa, Rogério Piva, Michel Gurgel, Exilda Silveira, Eustáquio Altamiro de Faria, Ângela Mucel, Flávio Vieira Ribeiro, a Ângela Silva, o Toinho Teles, Maristela Maciel Correia Pereira, Costa José Costa, Baruch Hashem. A nossa prece hoje para o Brasil e o povo brasileiro está no Salmo 32. Então, o Salmo 32 é um salmo para fazermos a nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro nesses momentos aí que estamos atravessando, nessas situações adversas, onde querem instalar aqui um tapete vermelho e transformar a nossa bandeira em bandeira vermelha e perder o seu famoso verde, amarelo, azul e branco, né? Um sistema que já matou mais de 100 milhões pelo mundo afora na sua história e, obviamente, não é uma boa ideia, pelo contrário, é uma péssima ideia querer instalar em nosso país um sistema socialista comunista, ok? Então, por isso mesmo, né, vemos aí que o Brasil e o povo brasileiro está correndo um risco muito grande. Então, a nossa prece é para que Hashem, o eterno soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, debaixo da sua destra, traga para o nosso país e o nosso povo realmente salvação, porque só dele vem a salvação e é só ele que tem o verdadeiro escudo para proteger o nosso povo, a nossa nação, de um desastre que leva ao caos, como alguns países por aí afora estão enfrentando devido a esse tipo de sistema. Por isso, a nossa prece no Salmo 32, que Hashem, na sua infinita graça e misericórdia, ouça o nosso clamor e venha trazer salvação. De David, um masquil, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e seu pecado é revelado. Bem-aventurado o homem que o Eterno não considera iníquo e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto calei, meus ossos se definhavam e meus gemidos ecoavam todo o tempo. Pois dia e noite pesava a tua mão sobre mim e desvanecia a minha força. Então meus pecados a ti confessei
e a minha iniquidade não encobri. Eu disse: confessarei minhas transgressões para o Eterno, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso, suplicará a ti todo devoto, no momento propício, para que a correnteza das águas revoltas não o alcance. Até aqui, nesse salmo e nesta prece, primeira coisa que nós precisamos realmente reconhecer é irmos à presença divina, à presença do soberano, o único Deus, e realmente confessar a Ele os nossos pecados. Nós precisamos fazer a nossa meia-culpa, por assim dizer, né? Então, nesse sentido, o próprio salmista, David, ele realmente diz que ele, enquanto escondeu, guardou o seu pecado, ele realmente sentiu como que aquilo estava devorando ele por dentro. Então, a primeira questão que nós precisamos elevar o nosso clamor a Deus é, ao mesmo tempo, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, para que as nossas preces e o nosso clamor seja mais suave, leve, e suba rapidamente à presença divina, e rapidamente Deus venha trazer as respostas ao nosso clamor, ok? Então, por isso, realmente, a correnteza das águas revoltas, que são tudo isso daí que está acontecendo, não venham alcançar-nos, mas que nós sejamos guardados de toda a água revolta. Continuando no verso 7 do Salmo 32, tu és meu abrigo, dos infortúnios me guardas, com cânticos de salvação me envolves. Diz o Eterno: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Meus olhos sobre ti te orientarão. Então, nesse verso 7 e 8 aqui, né? Então, reconhecendo que só Deus é o nosso abrigo verdadeiro. É só Ele que pode nos guardar de todo infortúnio. Então, é em Deus que nós temos que lançar toda a nossa fé e toda a nossa confiança. Os homens que estão mais próximos à sua vontade são instrumentos de Deus para materializar neste tempo presente a vontade divina e as respostas das nossas preces, entendeu? Então é isso daí que você não pode perder o foco. Depois o verso 8 diz, né, o Eterno: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. É onde que nós precisamos sempre buscarmos as instruções de Deus, através da própria Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, através de salmos, nós podemos encontrar estas respostas, essas instruções, no sentido de sermos guiados por Deus no caminho correto, para tomarmos as decisões corretas e acertadas, e principalmente aquele que está à frente do executivo, para que tenha a sabedoria divina, a instrução divina, para tomar a decisão correta, para que, como diz, né, realmente lá a questão de Juízes, né, onde fala que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando realmente o perverso governa, o povo chora e geme, ok? E depois, meus olhos sobre ti te orientarão, que nós possamos buscar essa presença divina para que a visão de Deus nos oriente realmente o que fazer e o que não fazer. O verso 9 diz: não sejam como o cavalo ou como a mula, que não possuem compreensão e que apenas com rédea e cabresto podem ser domados, e que não se aproximam de ti. Muitos são os sofrimentos do ímpio, porém aquele que confia no Eterno, a benevolência o envolve. Esta é a diferença daqueles que clamam a Deus e daqueles que confiam em Deus, porque aqueles que confiam em Deus, a benevolência divina o envolve e o protege. Mas os ímpios, os perversos, o sofrimento deles são muitos, são enormes, e eles padecem, tenha certeza disso. E o verso 11 encerra então a nossa prece do Salmo 32, dizendo: alegrem-se no Eterno e rejubilem-se, ó justos, e exultai todos os retos de coração.
Por quê? Porque a resposta divina é real, a bênção divina é real, a vitória que vem de Deus é real, ok? Então é isso daí. Por isso, nós precisamos entender diante desta situação toda, e a nossa passagem aqui de Yehudá e Tamar, né, que nos fala exatamente sobre a questão, né, o propósito do mal, o que isso quer dizer, né? Então vejam bem que quando Yehudá e os seus irmãos se desentenderam, então Yehudá, ele foi, de certa forma, né, foi desprezado pelos seus irmãos, e então eles acabaram rejeitando Yehudá nesse momento em que Iosif foi vendido como escravo, né? Então eles acusam, né, Yehudá: se você tivesse dito que vamos pegar o nosso irmão e devolver ao nosso pai, nós o teríamos feito, certo? Mas naquele momento Yehudá sabia que eles não fariam aquilo. Era mais certo de matar a Iosif do que pegá-lo e levar para o seu pai, né, para Jacob. Então, naquele momento foi a melhor ação que Iosif, aliás, que Yehudá teve, no sentido de poder, de fato, salvar o seu irmão Iosif. Então, no desentendimento, então ele acaba realmente saindo ali. Então, Yehudá deixou seus irmãos, ele associou-se com um homem de Adulam, de nome Hirá, e lá Judá encontrou a filha de um mercador chamado Shua, e ele casou-se com ela e veio para ela. Ela ficou grávida e teve um filho, ele o chamou de e ela ficou grávida de novo e teve outro filho, e ela o chamou de Onan. E ela deu à luz mais uma vez um filho, e ela o chamou de Shelah. Judá estava em Quesive quando ela deu à luz, desculpem, gente, a essa criança, né? Então nós temos aqui essa questão em que nos fala que ele foi para se associou com o homem de Adulam. Adulam é o nome de uma localidade que ficava a 66 quilômetros de Shechem e 18 quilômetros a noroeste de Hebron, conforme Josué, capítulo 12, verso 15, capítulo 15, verso 35, e também como Neemias, capítulo 11, verso 30, faz menção desta localidade, né? Quando fala que o nome daquele homem era Hirá, ele era o capataz dos pastores de Judá, conforme capítulo 38, verso 12, que faz parte da nossa aliá. A expressão seu nome era Hirá, segundo os nossos comentaristas, essa é uma menção que sempre é dada a uma pessoa íntegra. Então, toda vez que nós encontramos na Torá, né, seu nome era fulano de tal, isso significa que era uma pessoa íntegra, né? Por isso que fala seu nome era Hirá, né? Porque se tratava de alguém íntegro, certo? A filha, né, conforme fala aí o versículo 2, né, em que Judá encontrou a filha de um mercador. Esse mercador, o seu nome era Shua, né? Então a filha, segundo o Sefer Hayashar, na página 126, diz que o seu nome era Aliat, né? E outras fontes dão o seu nome como Bat Shua, filha de Shua, conforme diz 1 Crônicas, capítulo 2, verso 3. O mercador aqui, provavelmente, segundo o Rashi, né, de forma literal, seria um canaanita, né? Então a palavra canaanita é usada para denotar um mercador, né? Conforme Isaías 23:8 diz, assim como Oséias e Zacarias, né? Então, pode vir da palavra Canaã, que significa reduzir, e daí denotando um regateador, né? Regateador ou mercador, né? Está no mesmo patamar, ok? Então, a Terra Santa pode ter sido então conhecida como
a terra de Canaã ou a terra do comércio, porque ela está exatamente na rota do comércio entre Mesopotâmia e o Egito. E outros dizem, no entanto, né, outros comentaristas, que Xuá era realmente um canaanita, né, conforme 1 Crônicas, capítulo 2, verso 3. Xuá ou Shoa é uma nação na Babilônia, conforme Isaías 22 e Ezequiel 23. E se ele não era um canaanita, este pode ter sido seu lugar de origem. Então a expressão seu nome era Xuá poderia indicar que ele era um homem íntegro. Alguns dizem que ele era o rei de Adulã, segundo o Talmud Tzava'á e Yehudá 8:2, ok? Judá, ele encontra Tamar, né? Tamar, aliás, ele dá os seus filhos, os 2 primeiros filhos, como casamento para Tamar. E Tamar literalmente significa uma palmeira. Então, essa identificação de Tamar, palmeira. Esse é um nome que repercutiria na família de David, como consta em 1 Samuel capítulo 13, verso 1, uma vez que ele foi um descendente de Tamar, ou seja, David, ele vem dessa descendência aí, que nós vamos ver, né? Yehudá, Tamar e Pérez, ok? Então, uma palmeira que norteia aí realmente as gerações posteriores dentro dessa questão aí, ok? Então, Yehudá, ele dá a casamento os seus 2 primeiros filhos, né? E Onam, e os 2 morrem, né? Quando o segundo filho morre, Yehudá, com receio de que o terceiro filho, né, e o último, ele poderia morrer, porque ele não sabia o que acontecia, os 2 filhos casaram com Tamar e morrem, então vai que agora o terceiro também acaba morrendo, e aí ele fica sem filho nenhum, né? Então ele diz para Tamar retornar à casa dos seus pais, aguardar a viuvez, e quando então o seu filho mais novo ele estiver mais maduro, então ele poderá dá-lo para o casamento a ela, né? Então, dessa forma, Tamar, ela vai e retorna à casa de seu pai, até que o seu filho Shelá cresça. Yehudá não sabia o motivo da morte dos seus 2 primeiros filhos, mas, segundo os comentários de Rashi, do Talmud, da Mishnah, nos fala que Tamar era uma mulher muito, mas muito bonita, muito formosa. E os 2 primeiros filhos de Yehudá, para, entre aspas, né, não deformar a beleza dela, eles não queriam que ela ficasse grávida. Então, quando eles mantinham a sua intimidade, então o sêmen eles lançavam no chão e não completava realmente a sua intimidade para realmente ela ficar grávida e dar à luz a filhos. Então, este ato dos 2 filhos de Yehudá, de jogar o sêmen fora, jogar o sêmen no chão, então foi considerado diante de Deus como um assassinato, porque no sêmen está a vida. E é exatamente, né, o óvulo ele precisa do sêmen para que possa fertilizar, e aí nasce uma vida. Então, dentro da concepção judaica, isso significa como um assassinato, ok? Por isso, a partir do momento da concepção, ali há uma vida, e é por isso que, de fato, dentro da visão bíblica, dentro da visão judaica, né, realmente o abor tracinho to, né, é realmente proibido, porque é um assassinato no ventre da mãe, ok? Então, devido a isto, então os 2 morrem por esta ação nefasta. E o terceiro filho, Shelá, então Yehudá, sem conhecimento dos fatos, ele tenta poupar o seu filho. E então ele faz com que Tamar retorne à casa dos seus pais, aguardando Shelá amadurecer, crescer mais.
O tempo passa e Yehudá não cumpre a sua palavra e ele continua com seus negócios, né, na questão de criação de ovelhas, etc. e tal. E então ele acaba subindo, né, indo em direção a um dos seus rebanhos para negócios, tosquia e etc. e tal, né? Então, dessa forma, Tamar soube que o seu sogro estava indo a caminho de Timná, para tosquear o seu rebanho. Então ela tira suas roupas de viúva, ela veste suas roupas comuns e ela cobre totalmente o seu rosto e ela fica à beira do caminho por onde o seu sogro, né, passaria, né? E quando chega ali, então, Yehudá ele interpreta que fosse uma prostituta. E ali, então, ele faz o convite para que eles pudessem coabitar, né? Então, Yehudá interpreta de forma errônea, né, que era uma meretriz, e realmente depois é concretizado que não, porque vamos ver daqui a pouco, vamos por etapa, ok? Então, naquele momento, para Yehudá, aquela meretriz diz: qual é o teu pagamento? E ele diz assim, o que ela disse para ele: o que tu me darás se tu vieres para mim? E ele disse, né, eu te enviarei um cabrito do meu rebanho, que era muito viçoso e caro. Então ela diz: somente se tu me deres algo como garantia, porque ele não tinha nenhum carneiro ali. E qual é a garantia que você vai me dar se você vai cumprir realmente o pagamento? Então ela diz para ele: me dê o teu sinete, tua manta, ou tua túnica, né? O teu bordão em tua mão. E ele acabou então cedendo, né? Realmente o sinete, que era o sinal da sua autoridade, né? A sua manta, né? O seu o seu manto, né? E o bordão, que era tudo sinais de realmente de autoridade da pessoa que estava portando e uma identificação própria daquela pessoa. Outra não tinha aquela identificação, cada um tem a sua própria identificação. E assim, então, realmente eles coabitaram e então eles tiveram a sua intimidade e neste ato ela acabou ficando grávida. E ela retorna então para a casa do seu pai, volta a colocar as vestes de luto e Yehudá vai para o seu caminho. E ele pede para que um emissário seu vá até o mesmo ponto, encontrar para ele, né, a tal de meretriz com o cabrito, e quando chega lá não encontra a mulher. E na cercania toda ali, ele faz perguntas para a maior parte das pessoas sobre uma meretriz que estava no caminho. E ali todos respondem: aqui não tem meretriz. Não existe isso daqui, né? Então, provando que a interpretação de Yehudá estava equivocada, ok? E então o emissário dele volta e fala: ó, não achei a prostituta, e falaram que ali não existe prostituta nenhuma. E aí então Yehudá falou: tudo bem, vamos em frente, né? Vamos continuar a nossa vida. Aí, passados 3 meses, então o que acontece é exatamente que Yehudá recebe a notícia de que Tamar estava grávida. Passaram-se 3 meses e Yehudá foi informado. É o versículo 24 do capítulo 38. Sua nora Tamar se portou como uma meretriz e ficou grávida de sua licenciosidade, né? Então aqui, segundo Zohar, capítulo 3, 72a, ensina que as palavras que ela seja levada e queimada, né? Como nos fala aqui o verso 24, né? Na sua completando o próprio versículo 24, que ela seja levada e queimada foi a sentença de Yehudá. Então refere-se à alma na época do exílio. Embora a alma tenha sido levada de seu habitat natural, de proximidade com Deus, ainda assim ela queima de amor por Deus, né? Alguém poderia perguntar: o que mantém a alma? Como ela continua queimando de amor por Deus em um mundo que oculta a presença divina?
Rashi responde então: ela era filha de um sacerdote, isto é, a alma é tão conectada a Deus, o sacerdote, que todas as dificuldades deste mundo nunca podem extinguir o amor da alma por seu Pai no céu, né? Então aqui tem vários níveis de interpretação dentro da questão que ela seja levada e queimada. Uma delas é que nós acabamos de ver o que o Zohar traz, mais os comentários de Rashi, né? Que a alma de Tamar, ela realmente queimava, ela ardia, ela era uma chama viva, com referência realmente o seu amor para com Deus, certo? Tanto é que o próprio Talmud, a Mishnah, diz que o desejo nobre de Tamar era realmente de dar à luz filhos, para que o legado de Yehudá continuasse. E esse seu desejo nobre fez com que ela tomasse aquela atitude. E foi onde que ela acabou ficando grávida realmente de Yehudá, né? Então aqui quando Yehudá fala sobre de ela ser levada e queimada, seria no sentido também não de uma sentença de morte, mas que ela fosse marcada com fogo, né? Mostrando assim o seu pecado, ok? Então tem essa questão toda. Porém, né, e nós temos aqui que realmente nasce dela e de Yehudá, Zerah e o filho Pérez. E é exatamente de Pérez que vem, sem sombra de dúvidas, a genealogia de David e de Mashiach, ok? Então, por isso, nesse sentido, traz para nós o quanto que nós precisamos estar conectados com Deus. Nesta aparência de algo errado, vergonhoso, que poderíamos falar este mal, antes da revelação de algo muito nobre e muito poderoso, as trevas se manifestam com alguma força. Então, se você está atravessando por um momento muito difícil, é porque está para estourar, por assim dizer, uma grande bênção. Se o nosso país está atravessando um momento muito difícil, é porque está para surgir uma luz nesse fundo de túnel. Nesse momento, nessa ação aparentemente vergonhosa, está aí a luz no fim do túnel, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo, agora. Amém. Amém. Por isso, amados, a conexão com Deus é muito